Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo e agora para falar sobre as ordens menores. Você já ouviu falar das ordens menores? Sabe o que elas significam? Se você não sabe, veja então aqui nesse vídeo. Só que antes de falar das ordens menores, gostaria de convidá-lo a se inscrever no meu canal, caso você ainda não tenha se inscrito nele, que você esteja vendo esse vídeo pela primeira vez ou já passou pelo meu canal, mas ainda não se inscreveu, não deixe de se inscrever. Divulgue também esse canal entre os seus contatos, seus amigos. De repente alguma coisa pode passar de bom, de orientação, de formação para outras pessoas. E não esqueça de deixar aí o seu joinha e também o seu comentário. É sempre bem-vindo os comentários respeitosos, claro, que você pode deixar aí embaixo desse e de outros vídeos deste meu canal. Vamos lá então para o tema das ordens menores. As ordens menores, elas são de níveis hierárquicos dentro do ministério eclesiástico, dentro da igreja. Então nós temos aí as chamadas ordens maiores e as ordens menores. As ordens maiores são o diaconato, o presbiterato e o episcopado. Então, o diácono, o padre e o bispo. E antes de o candidato receber estas ordens maiores, antes de receber o diaconato, que é o primeiro grau das ordens maiores, ele deve receber as ordens menores. E quais são essas ordens menores? Hoje, elas se resumiram em apenas duas. O acolitato, que eu disse num outro vídeo anterior, e o leitorato. Só que antes da reforma litúrgica, existiam 4 ordens menores que depois foram abolidas pelo Papa Paulo VI. Já falo delas daqui a pouco. Então, estas ordens menores, elas são requisitos para o candidato ao sacerdócio. Então, o seminarista, quando ele está num processo de formação, antes de receber lá no final do curso de teologia, antes de receber a primeira ordem maior, que é o diaconato, ele deve receber antes as ordens menores, que é o leitorato e o acolitato. A partir desse momento em que ele recebe o leitorato, ele é um leitor oficial da igreja, responsável pelos livros sagrados, e ele também é um mestre, podemos dizer, instituído, porque o leitorato, o acolitato instituído é esse como grau menor das ordens a serem recebidas. Então, por isso muita gente confunde. No vídeo anterior dos acólitos, eu busquei esclarecer isso, porque hoje tem uma certa confusão do acólito como ministério e do acólito como ordem menor, né, que o Missal Romano traz lá sobre os acólitos como ordem menor, e às vezes confundem os acólitos como ministério, que aquelas funções não cabem todas elas para o acólito como ministério, mas para o acólito como um grau da ordem menor. Então, dentro dessa hierarquia, nós temos essas ordens, que depois passaram a ser chamadas de ministérios. Então, antes da reforma litúrgica, existiam 4 ordens menores, que eram, na verdade, até hoje soa um tanto quanto estranho, mas eu vou explicar aqui por quê, né? Então, havia hostiariato, que era o mesmo que o porteiro, era um grau de uma ordem menor. Tinha o leitorato, como eu já disse, tinha o exorcizato, que era a ordem do exorcismo. Todo candidato ao sacerdote recebia esse grau da ordem menor. Então, antigamente, antes da reforma litúrgica, todo padre era exorcista. Agora não mais.
Agora, só os padres que são escolhidos pelo bispo, que recebem esse grau da ordem, e que são exorcistas. Então, não são todos os padres que são exorcistas. Existia o acolitato e o subdiaconato. Depois, com essa mudança feita pelo Papa Paulo VI, então foram excluídos a de hostiariato e também a do exorcizato e a do subdiaconato. Aí o acolitato passou a ser ficou no lugar do subdiaconato. Então vamos lá em cada uma dessas ordens, tanto as extintas, ordens menores extintas, e as que atuam hoje, que ainda existem hoje, né? Vamos começar lá pela ordem menor do hostiário, né? O hostiariato, que era também de porteiro. O que era essa ordem menor? A ordem pela qual é comunicado a poder especial de abrir e fechar as portas da igreja. Aí você imagina, precisava ser um grau de ordem isso? Sim, a responsabilidade de abrir as portas do templo era preciso um ritual que a pessoa recebia os graus dessa ordem. E também o hostiarato, ele possibilitava a pessoa tocar os sinos da igreja, também abrir o livro ao pregador da palavra, eram funções daquele que tinha recebido esta ordem menor. Então a necessidade de um porteiro, ela existe em qualquer casa pública, e na igreja também era necessário alguém oficializado para abrir e fechar as portas. Então ele recebia essa incumbência através do ritual dessa ordem menor. Então a ordenação do hostiário se fazia, podemos dizer, entregando, o bispo entregava as chaves da igreja, que era, na verdade, a matéria daquele que ia ter essa função. Então, isso aí foi extinto também com a reforma litúrgica do Concílio Vaticano II. Aí passou a ser do sacristão, hoje de qualquer um da equipe de celebração, que faz essa função de tocar o sino da igreja, de abrir as portas e fechar as portas. O sacristão, como eu já disse, não precisa ser uma ordem menor. Em seguida vinha o leitorato. O leitorato é a ordem pela qual é comunicado o especial poder de ler a Escritura Sagrada, ao qual faz o sermão, de cantar as lições na missa e no ofício, e de benzer pão e todos os frutos novos. Então, lembrando, o candidato ao sacerdote recebia essa ordem menor, e essa ordem menor lhe possibilitava, uma vez sacerdote, exercer essas funções. Quando ele vai proclamar a palavra, então há um ritual de preparação para isso. Hoje os nossos leitores não recebem mais isso, eles fazem leitura, porque lembrando que antes do Concílio Vaticano II não se tinha leitores como nós temos hoje, somente faziam leituras aqueles que tinham passado, que tinham recebido o grau dessas ordens. Então os tempos mudaram nesse sentido também. E a matéria do leitorato ou leitorado é o livro que contém a Sagrada Escritura, por exemplo, o missal, o breviário, a Bíblia, o lecionário. Então, pela entrega do livro com a forma prescrita, havia uma forma prescrita para ter o ritual da entrega do livro, no ato de receber essa ordem menor, eram-lhe conferidas, então, esses poderes que foram mencionados aqui a essa pessoa que recebia esse grau da ordem menor, o leitorato. E a forma são as palavras do bispo, né, que o bispo dizia. Então, na hora que a pessoa recebia esse grau da ordem, o bispo dizia assim: recebei este livro e sede leitores da palavra de Deus. E aí havia um complemento também para essa oração na hora em que o candidato recebia esse grau da ordem menor, chamada de leitorato. Até hoje,
ainda todo candidato ao sacerdócio, ele recebe esses 2 graus da ordem, que é chamado de ministério, que é o acolitato e o leitorato. Então, antes de ser ordenado diácono, que é um grau de uma ordem, o grau maior da ordem, o candidato recebe esses 2 graus das ordens menores, que ainda continua existindo. Depois tinha, como eu já disse, o exorcizato, que era aquela ordem que possibilitava o candidato a ser exorcista. Então, na exortação inicial da cerimônia do exorcizato, o bispo indica os 3 poderes, ou indicava, no caso na época, os 3 poderes com os quais são encarregados os exorcistas. Por exemplo, expulsar os demônios, de mandar sair da igreja os não comungantes e de ministrar a água nas suas santas funções. O ofício do exorcista é poder espiritual, pois deve expulsar os espíritos maus. Em geral, enquanto pode usá-lo em favor de católicos, acatólicos e excomungados. Não tinha todos esses poderes, os que recebiam esse grau menor da ordem antes da ordenação diaconal e sacerdotal. Hoje, como eu disse, existe ainda, mas é diferente. Hoje são padres que são escolhidos para serem exorcistas, não são todos os padres que recebem esse grau dessa ordem, hoje dessa função, desse ministério. A matéria do exorcista, o poder desta ordem é conferido pelo bispo, que entrega o livro dos exorcismos para aquela pessoa, o ritual e também o missal. A matéria da ordem, o bispo acrescenta a forma dizendo: aceitai este livro, gravai as suas fórmulas em vossa memória e recebei o poder de impor as mãos sobre as pessoas possuídas, os possessos. Em relação ao grau do acolitato como ordem menor, o acólito, ele quer dizer servidor, ministro, pela qual o candidato recebe a bênção especial para ajudar na Santa Missa e se aproximar do altar. Então, quando o candidato ao sacerdócio, ao diaconato, ao sacerdócio, ele recebe o grau dessa ordem, está possibilitando aquela pessoa de adentrar ao espaço sagrado, de aproximar do sagrado com autoridade. Então, é nesse sentido que tem esses graus dos sacramentos das ordens menores, antes da sacramento da ordem, as ordens menores. O primeiro ministro do sacerdote é o diácono. O segundo, o subdiácono, que antigamente existia, que foi substituído pelo acólito. Mas com a necessidade de mais auxiliares para o serviço do subdiácono, levou à criação de novos ministros, que receberam o nome de acólitos. Então, com a reforma litúrgica, aboliu-se o subdiaconato e no seu lugar ficaram os acólitos. Acólitos instituídos, como eu disse no vídeo anterior, que são aqueles que vão receber as ordens maiores, e os acólitos não instituídos ou temporários, que são aqueles que vão exercer uma função com um pouco mais de restrição em torno do altar. Na Igreja Católica, a Igreja Latina, tradicionalmente, faz então essa distinção entre as ordens menores e as ordens maiores. As ordens menores, como eu disse, então, são essas duas, acolitato e leitorato. E, como também eu disse, a título de reforçar, antes da reforma litúrgica, o acolitato era chamado de subdiaconato e só era conferido a quem almejasse o sacramento da ordem,
que eram as ordens maiores. Então, somente esses recebiam essas ordens menores. E, além dessas, aquelas 4 que eu já disse que existiam antes. Após a reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, o Papa Paulo VI vai extinguir essas 4 ordens menores, sobretudo os subdiaconatos, e elas vão passar a ser chamadas, a partir de então, de ministérios. E lá em 1972, que essas ordens menores foram rebatizadas como ministérios. E aí vão surgir as funções de leitor e de acólitos que nós temos hoje, diferenciado dessas ordens menores que não existiam antes da reforma litúrgica. Só que um dado interessante, que o Papa Bento XVI, ele vai restaurar as ordens menores e vai então conferir a elas aquilo que elas tinham antes da reforma litúrgica, dando então essa ênfase maior àqueles que vão receber as ordens maiores, receber essas ordens menores. Então ela voltou a ser chamada de ordens menores com o Papa Bento XVI, que antes tinha sido chamada de ministérios. Então é um pouco isso que eu queria falar sobre ordens menores que existem, porque às vezes as pessoas têm dúvida disso. Então hoje nós temos essas duas, que é acolitato e leitorato, conferida aos candidatos às ordens maiores, que é o diaconato, o presbiterato e o episcopado. Então antes do candidato receber o diaconato, ele tem que receber as ordens menores, que são essas duas que eu acabei de dizer. Por hoje é isso. Deixo aqui o meu abraço, deixa aí o seu like, o seu joinha e até o nosso próximo vídeo. Que Deus os abençoe.